Bom dia, estamos de volta, mais um dia, 7h27, um pouquinho atrasados, um minutinho só. Mas estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre bichinho de estimação. Olha que delícia. Essa semana foi Dia Internacional do Cachorro, eu nem tinha visto. Eu vi só o pessoal postando a foto dos seus cachorrinhos e tal. Senão eu tinha até postado, feito a live no Dia Internacional do Cachorro, mas eu não tinha visto, né? E aí você pode se perguntar, o que isso tem a ver com finanças? Isso tem tudo a ver com finanças. Então hoje a gente vai falar sobre pet. Tá bom? Aqui, eu não tenho muito essa habilidade, não desenvolvi essa habilidade durante a vida, sabe? Acho tudo muito fofinho, tudo muito bonitinho, mas dizer assim que eu tenho a habilidade pra cuidar do pet já não é tanto assim, sabe? Maia ontem, depois eu vou postar, Maia ontem ganhou um peixinho na escola, tá toda boba brincando com o branquinho dela, ela colocou o nome de branquinho. Mas Maia não pode ver o bichinho, cachorro, gato, passarinho, qualquer coisa. Perto da escola dela tem uma casa de ração, aí vem uns bichinhos, né? E aí tem sempre porquinho da Índia ou coelho do lado de fora pra venda. Nossa, ela fica doida. Todo dia ela quer mexer com os bichinhos lá. Mas eu não tenho toda essa vocação. Quando a gente fala de finanças, aí eu tenho que admitir que o seu pet é como se fosse um filho. Eu nunca fui muito dessa vibe, nunca concordei muito com essa teoria, digamos assim. Mas quando o assunto é finanças, o seu bichinho é como se fosse um filho mesmo. Porque para e pensa, tem alimentação, tem o veterinário, que é o médico, tem remédio, tem vacina, tem, se você viajar, tem que, se for deixar ele, tem a hospedagem. Se você for levar, tem o transporte. Se você não pode passear com o seu cachorro, você tem que pagar alguém para passear. Vai, né, gente? E tem vitamina, e tem roupa, e tem acessório. E como é que isso não entra no seu controle financeiro? Meio difícil, não é? Então, assim, quando a gente fala de pet, é uma despesa que quase ninguém coloca aí no planejamento familiar. Mas você percebe quanto custo tem o seu animalzinho? Porque menor que seja, por mais simples que seja aí, não, é só um cachorrinho que fica no quintal. Você acaba tendo algum tipo de despesa com ele. Esse é o tipo de gasto daqueles que você tem e o dinheiro parece que sumiu, você não sabe onde foi. São esses tipos de gasto. E aí, vou contar pra vocês uma história que eu ouvi recentemente em uma das minhas aulas aqui da Pós. Uma das educadoras financeiras foi fazer um atendimento, a moça, a queixa era, eu não sei, eu controlo, eu organizo tudinho, mas eu não sei, o dinheiro some. Não dá, o dinheiro não dá, não sobra. Quando eu vejo, não deu pra pagar tudo. E aí, eles foram lá organizar as contas, tal, fazer a selfie, colocar as coisas em ordem. E a conta não batia, não fechava, não tinha como. E aí, o PET já é um padrão a gente perguntar na mentoria financeira, porque muitas pessoas têm e ninguém faz controle financeiro desses gastos. Então, quando chegou nessa parte, a moça foi e falou assim, não, eu tenho gatos. Gatos. Aí ela, sim, então quanto que você gasta com seus gatos? Ela começou a falar. A educadora financeira ficou meio assim, né? A mentora ficou meio assim, gente, mas por que tão alto esses gastos? E aí ela falou assim, mas quantos gatos você tem? Ela, não, tenho 11. E aí você pode estar pensando assim, mas é por isso que ela gastava demais, eram 11 gatos, você imagina, né? Por que a conta não fechava? Mas talvez não seja a sua realidade, você não tem aí 11 gatos, 10 cachorros. Você tenha só um bichinho de estimação. Mas pare e pensa, de verdade, você tem ou não tem gasto com ele? Você não tem que de vez em quando pagar o veterinário? Tem a ração, porque o bichinho tem que comer, gente. Não come qualquer besteira, tem que comer. Tem a ração, de tempo em tempo tem as vacinas que tem que dar. Não é coisa barata, gente. Cuidar de pet não é um negócio baratinho, não. Então, é por isso que eu tenho que concordar. Nessa parte eu tenho que concordar. O pet é como se fosse um filho. O pessoal fala que carro é como se fosse um membro da família. Seu pet também é, porque ele também consome. Então ele precisa entrar no seu orçamento familiar. Por mais cômico que isso possa parecer para algumas pessoas. Para outras não, vai ser super natural. Para algumas pessoas pode parecer assim, totalmente absurdo. Mas é necessário. Porque assim, lembra que eu sempre falo que quanto mais clareza você tem, melhores são as decisões que você vai tomar? Melhores são as escolhas, mais inteligentes serão as escolhas que você vai fazer? Porque você sabe o que entra e para onde vai. E aí sim, você tem clareza, nitidez da situação para conseguir fazer as suas escolhas, ok? Então, mesmo que sejam pequenos gastos, não menospreze esses pequenos gastos. Porque é de pouquinho em pouquinho que você vê um rombo no seu orçamento sem entender para onde foi o dinheiro.
Talvez seja o pet, talvez seja a alimentação que você não controla, né? A gente já falou que aí. Eu nem falei aqui no Instagram, foi lá no YouTube que eu falei, né? Do maior furo financeiro das famílias brasileiras, a alimentação. Tô dando spoiler aqui. A alimentação é o maior furo financeiro das famílias brasileiras, porque não controla. Então, assim, quando você vai ver, 50% do orçamento vai na comida. Não é que tá comendo demais, não é que tá certo ou errado. Acontece que, se você sabe, se você tem consciência, você pode fazer uma escolha. Se você quer escolher continuar assim, ok, é uma escolha que você está fazendo. Só que a gente precisa saber para fazer a escolha certa, ok? Se você tem aí o seu animalzinho em casa, se você tem um gatinho, um cachorro, um coelhinho, um passarinho na gaiola aí, você tá tudo certo. Se você tem aí um bichinho de estimação, na hora de fazer o seu controle financeiro, na hora de organizar a sua vida financeira, não esquece que você também tem esse tipo de despesa com seu bichinho, e isso precisa estar ali no controle para a gente ter clareza. Não são os passos que estão errados. Muitas vezes é o caminho que não está completo, sabe? Você precisa percorrer um caminho completo para chegar no seu objetivo. Então, se você tem tentado aí organizar, se você tem tentado colocar as coisas em ordem, fazer o seu dinheiro sobrar e não está sobrando, tentar realizar seus sonhos, mas o dinheiro não dá, talvez esteja faltando alguns passos importantes aí nessa trajetória, nesse processo, tá bom? E aí, muitas vezes, é preciso buscar ajuda, porque quando a gente está doente, a gente busca um médico. Quando a gente quer aprender uma nova língua, a gente busca um professor que saiba aquela língua. Quando a gente está querendo emagrecer e não está conseguindo sozinho na dieta, a gente procura o personal, procura o nutricionista, o nutrólogo, a gente procura o especialista. Então, se nas finanças as coisas não estão caminhando como você gostaria e você não está tendo o resultado que você esperava, é possível que você precise buscar ajuda, buscar um profissional na área das finanças para te dar suporte que você precisa para conseguir traçar aí o caminho completo para você chegar ao seu objetivo, tá bom? E eu espero que, se você tem o pet aí, que foi nosso assunto de hoje, bom dia! Se você tem aí um pet, hoje a gente falou sobre pet, chegou agora no final, tia, a gente estava falando sobre os animaizinhos de estimação, porque a gente não coloca eles, né? A gente não considera que a gente tem gasto. Eles nunca entram no orçamento familiar. E aí, hoje eu tive que concordar que o seu animalzinho de estimação é como se fosse um membro da família, porque gasta. Então, assim, ele também é um dos furos financeiros, digamos assim, né? Que a gente tem nas finanças, porque a gente acha que, não preciso controlar isso. E não, se a gente entende para onde o dinheiro está indo, a gente tem a opção de fazer escolhas diferentes, ok? Então, que a gente não deixe passar aí os pequenos gastos, que a gente esteja atento a eles, para que esse não seja, assim, um sabotador aí do seu planejamento, um sabotador das suas finanças, beleza? Lembrando que finanças não é sobre dinheiro, sobre número, sobre matemática, sobre cálculo, não é sobre isso. Finanças é sobre vida de qualidade, a vida que você deseja viver. Então, dinheiro é apenas uma ferramenta que você precisa aprender a usar, ok? A gente está encerrando aqui, fiquem com Deus e até domingo. Então, domingo a gente está de volta, 7h27, para conversar um pouco mais sobre finanças pessoais. Beijinho!